pessoal? Caso alguém tenha problema em mostrar sua imagem, pode permanecer com a câmera desligada, fique à vontade. Então, hoje é dia 1º de setembro de 2022, é o segundo encontro do movimento Procultura com candidaturas, né, agora para as eleições 2022. Na semana passada, nós estivemos com Daniel Pereira e candidaturas ao Legislativo também da Frente Democrática. Neste nosso novo encontro, mais um encontro, então, com candidaturas ao Legislativo da Frente Democrática. Eu sou Alexandre Falcão, trabalho como docente na UNIR, no Departamento de Artes, e também sou um dos articuladores, neste momento aqui, dessa ação do movimento Procultura. Eu gostaria de passar, então, para Marfisa de França, nossa parceira do Procultura, para poder fazer uma breve apresentação do Procultura, trazer um pouco o contexto, e na sequência eu explico como é que a gente vai continuar aqui a nossa programação. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. A gente começou esse movimento em 2018 por questões que são muito semelhantes às que estamos tratando hoje. Então, já não é uma luta nova da classe artística, da classe cultural, digamos assim, nem todos são artistas, alguns são gestores, são fazedores de culturas, né, como bem lembrou a professora Rosângela Hilário no nosso encontro anterior. Rondônia tem culturas, né, então a gente se organizou, se mobilizou em maio de 2018 para reivindicar do poder público algumas soluções. E foi nesse momento em que nasceu o Movimento Procultura. Nós somos um coletivo de artistas e fazedores de cultura, então vale ressaltar mais uma vez que é uma organização suprapartidária e que não estamos buscando fazer escolhas pela categoria, pela classe, por todas as pessoas que fazem cultura, mas sim buscar saídas para todos, independente de partidos e de bandeiras. Tá? E sejam todos muito bem-vindos, a gente pode prosseguir, Alexandre, eu sei que você vai convidar a todos, mas eu também, antes de passar a palavra de volta para você, eu queria dizer que na edição anterior, nós ouvimos a carta pela voz dos nossos colegas, e hoje eu não sei se a gente combinou isso ou não, mas seria uma boa que a gente refizesse esse passo aí, tá? Muito obrigada. Bem-vindos. Obrigado, Marfisa. Bem-vinda, Karen, assessora da candidata a deputada Renata Evans. Eu vou... Obrigado, está me colocando até como assessora. Foi a Renata que disse. Karen, você foi promovida hoje. Para você ver. Tudo, né? Então, pessoal, nós estamos aqui com a presença das candidaturas Samuel Costa, João Abelhão, do MST, Lula do Assentamento, do MST, Fátima Cleide, da Karen, que está trabalhando aí também na aliança, na parceria com Renata Evans, e o Miguel Vinícius também esteve conosco, acho que ele caiu, mas ele entrou aqui. E... meu áudio está muito baixo, o pessoal está falando, né? A Marfisa falou... pode ser que seja o problema do meu fone de ouvido. Melhorou? Melhorou sim, a posição do microfone. Pronto, obrigado, Marfisa. Então, estamos com a presença aí de 5 candidaturas. E aí, como vai ser nossa conversa? A gente vai apresentar brevemente então, as pautas prioritárias do Movimento Procultura. Nós temos uma carta já com mais de 4.000 assinaturas, como vocês já receberam, né, manifestando o apoio de pessoas de várias regiões do Estado e até parceiros de fora também, né, manifestando, então, o apoio a essa pauta prioritária, as pautas prioritárias para a cultura, e várias pessoas aí da articulação do Procultura, então, farão essa comunicação. Vocês verão que 4.102 pessoas assinaram já a carta até agora, como a Marfisa bem lembrou. Vocês verão que parte dessas pautas são mais direcionadas ao executivo, né? Mas a gente sabe que é imprescindível o apoio do legislativo na cobrança, na fiscalização e na parceria, na proposição, né, de políticas públicas, né, aliadas
a essas pautas. E boa parte dessas pautas já está prevista em lei, em Rondônia, inclusive, mas a gente ainda não conseguiu implantá-las na sua completude, né? Pois bem, apenas para não perder a oportunidade e que a gente não pode se alienar, eu gostaria de deixar registrado que hoje um grupo de teatro e de palhaços e palhaças em São Paulo foi preso apresentando-se na Cracolândia. É um grupo liderado por diversas pessoas, né, com a participação de diversas pessoas, entre elas um médico que atua já com projetos sociais na Cracolândia, que foi atuante na gestão do Haddad, inclusive, no projeto em parceria com o poder público, né? E esse pessoal sofreu bomba, sofreu agressão e foram presos. Então, a gente está acompanhando, né, à distância essa situação. E é importante, né, a gente ter ciência disso, não nos alienar, né, dessa aventura sombria, um tanto obscura que a gente está passando em tempos de fascismo exacerbado, né? Dito isso, né, e com esse contexto não tão animado ainda, né, não tão saudável, artístico, né, e democrático e plural como a gente gostaria. Então, eu vou convidar a parceira Ednair Nascimento para apresentar, então, as primeiras pautas prioritárias do movimento, e após nós ouvirmos as pautas, aí eu passo a palavra, então, para cada uma das candidaturas, começando, então, para as candidaturas a deputado federal e, na sequência, a deputado estadual, tá certo? Pela ordem de entrada aqui no nosso Zoom. Então, por favor, Ednair. Oi, pessoal, boa noite. Gostaria de cumprimentar os colegas, os candidatos, né, de externar também meu apoio a esse grupo, né, que sofreu todo esse massacre desse momento que nós estamos passando no nosso país. E eu estou agora, né, aqui incumbida para falar um pouco apresentar as primeiras demandas, né, junto com o meu colega Dailton, mas eu gostaria também de me apresentar, né, como o Alexandre falou, sou Ednair Nascimento, eu sou agente cultural, né, sou uma grande defensora do nosso patrimônio cultural aqui do Estado, né, estive à frente do Museu da Memória Rondoniense por 10 anos, e hoje estou, né, como estudante, doutoranda da Uni, né, trabalhando também dentro dessa área de patrimônio cultural, na área de arqueologia e paleontologia. Bom, dito isso, né, eu estou aqui para apresentar as primeiras pautas, né, dentro dessas primeiras demandas, eu acho que é uma das mais importantes, que é a partir dela que tudo vai se delinear, né, que é a criação da Secretaria Estadual de Cultura, né, uma secretaria específica. Hoje nós temos uma superintendência que é ligada à SEDUC, né, uma superintendência de juventude, esporte, cultura e lazer, ou seja, ela tem 4 pastas junto dela, um orçamento, por ser uma superintendência, que é uma categoria menor que a secretaria, tem um orçamento bastante reduzido, e a cultura ela acaba sendo fatiado porque esse recurso ele acaba sendo dividido em 4 pastas, né? A ideia é que essa secretaria, ao ser criada, a FUNCER, que é a Fundação Cultural do Estado de Rondônia, ela também esteja vinculada, né? A FUNCER hoje ela é a fundação que é responsável pelos equipamentos culturais aqui em Porto Velho, né? Então, é o Museu da Memória Rondoniense, a Casa de Cultura, os teatros, né, o Teatro Palácio das Artes, o Guaporé, e a Biblioteca José Pontes Pinto. Todos os equipamentos, eles estão prontos, né, para serem usados, estão aí, e assim, a gente sabe que, apesar da FUNCER ter um orçamento próprio, ela também tem um orçamento muito reduzido, né? E a gente, como o próprio Alexandre falou, isso no caso, né, vocês podem estar se questionando, uma vez que aqui tem candidatos apenas do Legislativo, que isso seria um papel do Executivo. De fato, a criação mas quem vota, né, quem questiona, quem fiscaliza, né, quem pode levantar algumas demandas nesse sentido é o Legislativo, né, e também, inclusive, com a própria aprovação dos orçamentos, né? Na LOA, no PPA, a gente sabe que o ano que vem vai ter a lei orçamentária, vai ter o plano plurianual,
né? Nessas leis, né, na criação disso, no desenvolvimento disso, que é delimitado um orçamento para essa secretaria, né, assim seja criada, e para a Fundação de Cultura. Então, isso é papel do legislativo, questionar e aprovar isso, né? Então, se o legislativo ele estiver atento a isso, né, vocês que são aqui candidatos sejam eleitos, né, o que nós queremos é que vocês possam estar junto, né, dando todo esse apoio, fiscalizando, vendo que o orçamento ele possa ser um orçamento digno para a cultura do estado de Rondônia, bem como aqueles que são candidatáveis, né, candidatos a deputados federais, também, né, na forma de emenda, colaborando com políticas públicas, fazendo emendas para o museu, para que possa fazer exposições para os nossos estudantes, emendas para o teatro, para que possam ter pautas para a comunidade, né, para que todos os artistas que se apresentem lá não se apresentem de forma gratuita, né, mas sim sejam remunerados por isso, porque esse é o trabalho de cada um de nós e que seja pago de forma digna. E o segundo ponto é a regulamentação e aplicação efetiva do Plano Estadual de Cultura e do Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura, que é o FEDEC, né, que com uma destinação de 0,05% do orçamento do Estado para a FEDEC. Essa destinação é uma destinação que já é prevista em leis estaduais, né? Nós temos a Lei Estadual 4866 de 2020, temos a Lei Estadual 3678 de 2015 e a Lei Estadual 2747 de 2012, né? Então, são leis complementares que falam sobre a destinação desse fundo, né, de recursos para esse fundo, e que até hoje nós não conseguimos fazer com que esse orçamento ele possa ser repassado, né, da forma com que está sendo previsto na lei. Então, isso também, os nossos deputados, tanto estaduais como federais, eles podem sim, vocês podem sim colaborar, exigindo isso do executivo, né, e cobrando, né? Então, isso são pontos muito importantes, onde, né, o papel do legislativo se encontra com essas pautas. Passo a palavra ao meu colega Adailton, para ele dar continuidade nas demais demandas do nosso movimento. Obrigado, Ginaí. Eu vou pedir também para o Adailton, além de se apresentar, se puder também, além das nossas pautas prioritárias, falar desse ataque que a categoria cultural sofreu nacionalmente essa semana e para a qual o Legislativo Federal vai ser imprescindível, né, atualmente e nos próximos anos, na batalha para reverter esse ataque, né, no entorno da Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo. Olá, boa noite a todas, todos. Sou Adailton Alves, sou integrante do Procultura, integrante do Teatro Ruante, sou docente da UNI, no Departamento de Artes, espero que todos estejam escutando bem aí. Atualmente a UNI tem 3 cursos de artes, são licenciaturas, que é Artes Visuais, Música e Teatro, né, que é importante formar docentes para a rede pública também, que é uma forma muito importante na maioria das vezes, o primeiro contato com a arte se dá na escola, né? Então, isso é um papel importante. Bom, como já dito, o que nós estamos levantando aqui como pautas prioritárias principalmente para o executivo, porém, de fato, o legislativo é fundamental. E todas dialogam com o Plano Estadual de Cultura, ou seja, não estamos pedindo nada de novo, a não ser a Secretaria de Cultura, mas tudo já está em lei, mas não é efetivado. Então, por que o legislativo é fundamental? É isso que o Alexandre comentou. Essa semana teve mais um ataque do governo federal, a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II, que já estavam aprovadas, tinha sido vetada, o Congresso derrubou o veto e, mais uma vez, foi editada uma medida provisória em que descaracteriza completamente a lei. Não só
E, além disso, a LOA, que foi enviada ao Congresso, não consta nenhum recurso para a Paulo Gustavo e nem para a Aldir Blanc. Então, quer dizer, o ataque é realmente para tentar não só descaracterizar, mas não cumprir, de fato, aquilo que o Congresso determinou. Então, um legislativo forte e inteirado das pautas da cultura é fundamental. Inclusive, descaracteriza porque, para a Paulo Gustavo, o recurso seria 3,8 bilhões para esse ano. Esse recurso já é da cultura, porque ele vem fundamentalmente do Fundo Setorial do Audiovisual. Então, não vão tirar de nenhum outro lugar, a não ser da própria cultura, tanto que mais de 70% dos recursos vão ser destinados, de fato, ao audiovisual. Então, é do Fundo Setorial de Audiovisual e do Fundo Nacional de Cultura os recursos que advêm. Já são, portanto, recursos da cultura. E, na medida provisória, além disso, estabelece um teto, ou seja, como se dissesse assim, se a gente enviar qualquer recurso, serve, quando não era esse o acordo e não é não é isso que está na lei. São conquistas, inclusive, das categorias artísticas, das diversas linguagens, é uma mobilização nacional que o Congresso comprou a briga, e foi fundamental, porque, na verdade, durante a pandemia, as categorias das artes em geral sofreram e vêm sofrendo muito, porque agora que estão retomando muito precariamente, e é preciso entender que a política pública ela tem como fim último o cidadão e a cidadã. O artista ele é tão somente, assim como a política pública, ele é tão somente um meio para fazer chegar, de fato, a arte onde tem que chegar, que é na ponta, que é na sociedade. Então, é mais um ataque que a gente sofre e que, infelizmente, esse governo realmente declarou desde o começo, né, a cultura como uma inimiga, o que é muito ruim para o desenvolvimento do nosso país, desenvolvimento, sobretudo, humano, né? Bom, dando continuidade às pautas, depois, Alexandre, se você sentir necessidade de complementar, mas para eu não tomar a palavra há muito tempo, eu vou apresentar mais 2 pontos das pautas prioritárias. Tem um documento ainda mais amplo também, que dialoga com esses pontos, em que, como a Ednaí também já comentou, esses pontos eles estão em diálogos. Então, os 2 que eu vou apresentar dialogam completamente, sobretudo, com o primeiro, a ideia da criação da Secretaria de Cultura. Qual é o terceiro ponto? São concursos para a pasta da cultura. A gente vive sempre, por esse desprezo que há em relação ao campo da cultura, são, no geral, cargos comissionados. Não se quer, inclusive, acabar com todos os cargos comissionados, mas, assim, é fundamental que tenha concurso para a área da cultura, até para que se tenha uma continuidade, uma memória nos procedimentos, uma memória das instituições. Prova disso, como exemplo, a última lei Aldir Blanc, nenhuma das pessoas que participaram do processo de elaboração dos editais estão mais lá na superintendência, foram trocadas. Então, você perde todo esse procedimento, os próximos editais, havendo praticamente recomeça do zero, porque você não tem a memória, isso se perde, as pessoas não são as mesmas, então não há uma continuidade. Então, isso é muito ruim para a própria continuidade das ações, junto com os artistas e junto com a sociedade. Então, esses concursos são muito importantes. E, além disso, se a gente retornar essa medida provisória, a gente tem recursos aí garantidos para os próximos 4 anos, então é fundamental que, de fato, tenha um concurso para a continuidade dessas ações, com essas pessoas à frente, né, a partir de um concurso, em áreas-chave de uma secretaria de cultura. Um outro ponto, o 4º ponto, são os editais públicos, regulares e transparentes. Transparentes no sentido de construção em diálogo com a categoria, com o movimento cultural, e regulares, porque é o que vai fazer a diferença em qualquer política pública. No encontro passado, eu dei o exemplo de Pernambuco, de Acre, mas hoje eu gostaria de dar um exemplo de São Paulo, da importância de uma continuidade na área ao qual eu atuo, que é o teatro. Há poucos anos atrás, São Paulo
havia o que se chamava de circuito de bexiga, ou seja, o teatro acontecia em 20% da geografia da cidade. Graças a uma política pública de 2002, que é o Programa de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, o teatro se capilarizou por toda a cidade. Você vai no extremo sul, você tem um grupo atuando na comunidade, geralmente com um espaço. Você vai no extremo leste, você tem, por exemplo, Pombas Urbanas formando outros coletivos de arte para nenhum espaço que não havia qualquer perspectiva. Esses coletivos hoje já estão formando outros coletivos. Isso é graças à regularidade de uma política pública. Então, a regularidade é fundamental. E como a gente teve essa experiência recente da Aldir Blanc, e se tudo der certo, teremos a continuidade da Lei Aldir Blanc II, para além disso, a gente tem o fundo estadual, que já é lei, já tem o fundo, o conselho está funcionando, nós temos o plano estadual, ou seja, é só executar. Então, o Estado tem que destinar 0,05, que é muito pouco, para esse fundo de cultura, para que haja essas ações. Então, e isso é constitucional, não estamos pedindo nada de absurdo, na verdade, é apenas fazer valer, inclusive, a Carta Magna do nosso país. Então, essa regularidade nos editais é fundamental. Ainda dentro dos editais públicos, a Ednaí já citou alguns equipamentos ligados à FUNSER, que seria vinculada, no caso da criação de uma Secretaria de Cultura, também a essa Secretaria de Cultura. E ela citou, basicamente, se não me salvo enganos, da capitais, mas no interior também tem um teatro em Vilhena, que eu acho que tem o Rolim de Moura ligados à FUNSER, qualquer coisa me corrijam se eu estiver errado. E é muito importante porque que tem editais também para ocupação, para as pautas desses teatros, porque os artistas do Estado não conseguem usar, seja pelo valor, e aí você mantém um equipamento público fechado, ou seja, fica muito mais caro para a população e para o próprio Estado, porque um teatro sem uso não faz sentido, então ele não cumpre o papel para o qual ele foi criado. Então, em São Paulo também é assim, todo ano abre o edital e você cria a pauta dos editais ao longo de um semestre ou ao longo do ano todo, em que os artistas podem, então, concorrer para ocupar aquele espaço de forma gratuita, com espetáculo de teatro, de dança, shows musicais, mesmo exposição na entrada, enfim, há uma série de possibilidades. Então, esse é o quarto item, que são os editais públicos regulares e transparentes. Editais com recursos para os artistas e editais para a ocupação desses equipamentos que já existem. Então, complementando os 4 pontos, são esses. Eu acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Adailton. Destacar apenas um detalhe também, eu vou colocar aqui até no chat, que a Fátima avisou que está entrando no outro equipamento, sem problema. Mas, quando a gente trata dos editais, né, a gente também especifica na nossa carta que os critérios de inclusão devem promover ampliação de acesso à comunidade LGBTQIAP+, as pessoas com deficiência, pessoas negras, quilombolas, beradeiras, indígenas, artistas populares maiores de 60 anos. Não se trata apenas de que essas pessoas tenham acesso à arte como receptoras, né, como público somente, mas que elas também possam desenvolver e ter espaço e apoio para realizar a sua arte. Marfisa, por favor, complemente. Só para complementar sobre essa exposição que os colegas fizeram da carta, para dizer para os nossos convidados, e me perdoe se algum deles tem esse conhecimento e eu não saiba, mas, assim, considerando que não é possível que algum não tenha ainda esse conhecimento de como é essa hierarquia, essa estrutura por trás dessa gestão, que depende dessa gestão da qual nós estamos aqui falando e reivindicando. Existe, obviamente, como tudo, tem uma estruturação, tem uma fonte orçamentária, tem os fundos e tal. Esta é uma verba, e os colegas têm muito mais condições de falar tecnicamente do que eu, esta é uma possibilidade que nós não tínhamos acessado até agora, né? Então, a gente experimentou durante a pandemia a possibilidade de acesso à verba do Fundo Nacional de Cultura através de um mecanismo que foi a Lei Aldir Blanc. Então, nós todos pudemos, no Brasil inteiro,
até nos estados como o nosso, em que não tinham essa estruturação para acessar o Fundo Nacional de Cultura, para fazer valer o direito constitucional de uso dessa verba especificamente para a cultura, a gente experimentou isso. Então, eu acho que hoje fica muito mais fácil do que quando nós nascemos, lá em 2018, de vir e falar com os futuros legisladores e com as pessoas que estão aí nos municípios que ainda não têm essa estruturação, para que elas usem como espelho o que aconteceu nesse momento. E o que não souber, gente, olha, eu não sei exatamente como é essa hierarquia, como é isso aqui, não tem problema, é para isso que a gente se colocou aqui, né? Eu não sou uma pessoa da área técnica de gestão pública, então eu convoquei esses colegas todos, quer dizer, todos nós nos convocamos, porque nós estamos juntos o tempo todo, para falar com vocês e para dizer que nós nos colocamos à disposição para esclarecer algum ponto que a pessoa queira entender, até porque a gente está lidando muito com desinformação o tempo todo. Então, é natural que, se vocês forem combatidos com uma desinformação, não se preocupem se precisar fazer uma pergunta, se precisar questionar alguém do movimento que possa ajudar a esclarecer, porque eu sei que a carta, apesar dela estar bem sintetizada, ela requer um desdobramento, e a gente vai sempre ouvir alguém dizer que vai tirar dinheiro de lá, tirar dinheiro de cá, isso que já foi dito aqui hoje, né? Vai pegar dinheiro da saúde, da educação, e não é verdade. Então, quando alguém tiver alguma dúvida sobre isso, não relute em falar conosco, porque a gente se coloca à disposição de ajudar a esclarecer, porque eu acho que o que vai fazer a sociedade, principalmente, mais do que só os gestores e a classe fazedora de cultura, entender qual é esse direito e como chegar nesse direito, é a população. E a população, muitas vezes, ela fica contra o próprio artista por desconhecimento, tá? Eu tô em Jaru, né? Acho que quem não souber está sabendo agora. Eu sou de Jaru, a gente está, nesse momento, construindo o segundo teatro, mas nós não temos um primeiro teatro existindo. Então, assim, ele virou um almoxarifado. Então, o que pode estar acontecendo em outros municípios? Eu não estou aqui querendo jogar pedra também em ninguém, porque é preciso partir de algum lugar. Agora, sempre que você parte para criar uma estrutura, como a construção de um teatro, a construção de uma secretaria, você precisa se organizar estruturalmente para gerir aquilo, para fazer aquilo existir. Você fazer uma obra, a gente sabe que não é exatamente o mais difícil, né? Você fazer a ponte, né? Mas é preciso do rio, né? Preciso da viabilidade ali. Então, é só para nos colocar mais uma vez à disposição nesse sentido também, e, obviamente, sabendo que eu estou falando aqui em nome do coletivo, né? Porque é de vocês que vamos precisar. Obrigada. Obrigado, Marfisa. Nós temos mais uma articuladora do movimento que vai expor também mais uma pauta importantíssima, e, na sequência, então, vamos escutar as candidaturas e, por fim, a plenária, né? Todo o nosso coro aqui de representantes. Então, Dira, que quiser, lógico que puder falar e acrescentar aqui ao debate. Então, diretamente de Guajará-Mirim, nossa parceira Thaís. Olá, boa noite. Obrigada, Alexandre. Bem, gente, eu estou aqui em Guajará-Mirim, sou produtora cultural, trabalhamos na área de teatro, da música, das artes plásticas, e estou aqui para só servir de lembrete, para que não nos esqueçamos de que o Rondônia é um estado de fronteira, né? É um estado que tem sistematicamente deixado a faixa de fronteira ao abandono, né? E nós aqui da Associação Aragi, a gente conseguiu inserir a nossa fronteira dentro de um movimento internacional chamado Fronteiras Culturais, que atua no Brasil e em vários países da América Latina, né? E assim, a nossa intenção de se comunicar com outras fronteiras é justamente para juntos conseguir mudar todo esse panorama que a faixa de fronteira brasileira apresenta, esse abandono, esse descaso, porque assim tem muita política de segurança, mas parece que esqueceram que aqui também é um nicho de cultura, é um lugar que nasce uma cultura híbrida, uma cultura de países, né, de pessoas que se encontram.
Então, e exatamente isso, uma das coisas que a gente percebe que nessa faixa de fronteira, nessas cidades, uma profunda necessidade de políticas públicas de integração cultural entre esses países, que estão mais próximos do que propriamente estados do Centro-Sul, né? Agora mesmo antes da gente começar a reunião, conversando com a Selma, a gente estava pensando, caramba, precisava ter um trem para juntar Guajará para Porto Velho, porque são distâncias terríveis. Então, assim, eu me sinto muito mais distante dos colegas de Porto Velho do que dos meus irmãos aqui de Guaiará, que é rapidinho, a gente se encontra, a gente faz uma festa junto, e é isso. Bom, é isso. Só vim aqui para lembrar que nós estamos aqui e é importante que seja levantada essa questão da fronteira e da integração cultural entre os países. Obrigado, Thais. Importantíssimo sempre contar com vocês da Waragi e de Guajará nessa articulação. Então, a gente vai ouvir as candidaturas agora. Nós temos a presença aqui, então, Samuel Costa, João Abelha, Lula do Assentamento, Fátima Cleide, o Vinícius entrou, mas acho que caiu, se eu não me engano, e da candidatura com a parceira Karen, representando Renata Evans. Essa ordem aqui é aquela ordem de entrada aqui no Zoom, então eu gostaria de ouvir primeiramente o Samuel. A gente vai pedir para que as falas sejam em torno de 5 minutos, e ao final a gente vai pedir para gravar vocês falando especificamente do apoio à cultura de Rondônia, para a gente poder gerar material audiovisual para alimentar o movimento nosso, a nossa campanha, e se vocês quiserem, a campanha de vocês como apoiadoras e apoiadores da cultura. Vamos lá, Samuel. À vontade. Boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso estar debatendo um assunto tão importante da cultura brasileira e, quiçá, bem falado pelos eminentes professores e professoras da cultura rondoniense. Eu sou filho de professores e uma das atividades laborais que a minha mãe exerce é de teatróloga. É formada pela Universidade de Brasília, labuta há mais de 20 anos. E a gente sabe da dificuldade que é poder implementar uma cultura, arte, nas comunidades mais periféricas do nosso município. Se não vejamos, desde 88, ela tira dinheiro do bolso, e isso aqui é, assim como vocês também, que exercem esse trabalho tão brilhante, e faz, não vou dizer que faz com sacerdócios, porque ela se condicionou a fazer um concurso de provas e títulos e exercer essa atividade tão bela e, lamentavelmente, está sendo deslacerada pela essa política do Bolsonaro, que humilha todos os trabalhadores, em especiais trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Nesse sentido, eu reitero aqui o meu compromisso de vida, a luta do meu coração, de viabilizar um modelo de política pública preventiva, sistemática, que possa não somente contemplar os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, bem como, se assim Deus permitir, e o povo do nosso Estado está em Brasília como verdadeiro sentinela, vigilante, atalaia, fiscalizando, porque também não adianta de quase nada nós aumentarmos o orçamento da cultura e subsidiariamente haver fortes indícios de malversação no tocante à aplicabilidade. Nós vemos aí eventos corriqueiros e, pasmem, senhores, valores estratosféricos, os nossos artistas locais sendo submetidos a tratamento inumano, um cachê, digamos assim, como, me perdoe até o termo coloquial que eu vou empregar aqui, de esmola. Enquanto isso, as mega estruturas de palco, que muitas das vezes quem está sendo contemplado é o próprio político, ou seja, o deputado estadual, o deputado federal, que disponibiliza a emenda parlamentar, que é uma função atípica, e aí faz algumas fotos e, consequentemente, aquelas pessoas que mais necessitam de cultura não são contempladas, e, subsidiariamente, os nossos artistas locais ficam à míngua. Então, acho muito interessante, é claro, né, que todos vocês aqui que antecederam se submeteram a um concurso muito complexo de exercer a atividade de magistério em uma das melhores universidades do norte do Brasil, consegue
levar uma vida digna e honrada. E assim, externar a minha gratidão por ver esses ativistas, esse ativismo social que vocês fazem, em lutar não pelo próprio umbigo, mas por aquele irmão e aquela irmã que não tiveram, muitas das vezes, a mesma sorte de concluir um curso superior, fazer a especialização, seja no sentido lato sensu, stricto sensu, né, ou seja, do mestrado, doutorado. Eu relatei da professora, né, fazendo o pós-doutorado. E nesse aspecto, pessoal, nós precisamos ensejar nessa grande corrente do bem. Eu creio que todos os demais candidatos, tanto a deputado federal, deputado estadual, também vão reiterar sempre nesse sentido. E eu falo isso com muita serenidade, com muita tranquilidade. Nos campos políticos, o nosso campo certamente está muito bem representado, porque são pessoas que acreditam na educação, acreditam na cultura, acreditam nas artes, e para isso se faz necessário que nós tenhamos representatividade, seja no parlamento estadual, seja no parlamento federal, e aqui eu reitero o meu compromisso de ser, né, um verdadeiro fiscal do erário público e lutarmos para que essas condições sine qua non, né, o voto taxativo, imperativo, afirmativo, possa sair do papel e o recurso chegar à ponta daquelas pessoas que verdadeiramente fazem cultura. Nós vimos aí as festas juninas se tornaram um aspecto de festas agostinas, né, no mês de agosto, e sem cato nenhum. Quando você vai fazer a fragmentação das despesas, você vê que é um pirotecnismo esdrúxulo, com sonorização e tal, estrutura de palco. Aí você vai fragmentar e ver o orçamento para manter uma quadrilha junina ou um boi-bumbá. O que é disponibilizado pela Sejusel sequer dá de pagar a indumentária do protagonista daquela determinada escola. Então, eu penso que passou da hora da gente colocar um pouco a mão na consciência, eleger representantes que tenham um compromisso com a pauta, porque senão a gente vai ficar nessa discussão inócua, né, o tempo todo, pregando para nós mesmos. A gente precisa colocar um representante lá. Temos inúmeras opções na frente, né, Brasil da Esperança, a eminente Fátima Cleide, bem como o João Abelhão, a professora Penha, o Gervano. Também temos ali a nossa querida amiga Alessandra da FETAG, né, os candidatos do Partido Verde, e esse que vos fala, que a gente espera poder corresponder da melhor forma possível e colocar ao menos uma, né, das 8 vagas a qual o Estado de Rondônia faz jus na Câmara Federal, das 513 vagas. Então, pelo menos uma voz ali para Deus permitir o Lula a implementar as políticas de inclusão e não de exclusão. Priorizar a prata da casa, porque aqui tem pessoas boas, pessoas qualificadas, pessoas que se dedicaram mais da metade da vida em fazer cultura, e a gente não pode aceitar isso como fatalidade, como fato consumado. Então, aqui, encerro minhas palavras e desejo sucesso a todos os ativistas da cultura, a todos os professores. Vocês fazem a diferença. A sementinha que vocês estão plantando hoje nas universidades certamente vai germinar, e daqui do nosso estado a gente vai ter muitos representantes que vão estar no cinema nacional, quiçá internacional, representando, levando alegria, esperança, e nosso povo que já não mais viver com tanta tristeza. Obrigado, Samuel. Eu gostaria de pedir a gente vai pedir para gravar o vídeo agora, Marfisa, contigo. Vamos lá. O que eu gostaria de fazer uma mudança aqui da produção rapidamente é o seguinte: nós estamos, na semana passada, a gente pediu para que aqui, durante o evento, vocês dissessem para nós a frase de apoio para que a gente tivesse esse videozinho curto para postar nas redes sociais, que é a frase "Eu apoio a cultura de Rondônia", para que a gente possa, né, formalizar com a hashtag, fazer aquele processo que todo mundo já conhece, que é como funciona nas redes sociais, e também está de acordo com a carta que nós publicamos na plataforma Change. Mas eu estou vendo o seguinte: a gente vai repetir um problema técnico que tivemos na semana passada em relação à qualidade e tal. Então, eu queria pedir ao Samuel, que acabou de falar, e aos próximos, que façam para a gente
aí no seu celular mesmo, pode ser no formato de Instagram mesmo, né, na vertical, um vídeo dizendo quem é você, qual é o seu número, partido que você queira dizer, e diga eu apoio a cultura de Rondônia, ou eu apoio o movimento Pro Cultura, o que você achar que fica mais legal, e você manda para a gente, porque a gente recebendo esse vídeo direto vai ser muito mais dinâmico. A partir do momento que a gente receber esse videozinho, a gente já consegue postar e divulgar, tá? E se a gente já ficar aguardando encerrar a nossa reunião para editar, para compilar esses videozinhos, realmente vai acontecer o que aconteceu na semana passada. Nós somos poucos aqui, todo mundo na batalha, tá? Infelizmente, né, a gente ainda não tem uma estrutura técnica, só pedir para vocês nos ajudarem nesse sentido. Mandem o vídeo que a gente posta imediatamente. Valeu, obrigada. Perfeito, Marfisa. E a maioria das candidaturas aqui já assinaram a carta, né? Mas lembrando também que a gente tem um abaixo-assinado, então a gente conta com esse comprometimento de vocês, né? Manifestando o apoio. O Samuel, você que já assinou. Então, bom, e lembrando que a gente tem conseguido, ainda bem, furar a bolha, já que a gente já está com mais de 4.000 assinaturas, né? Então, isso repercute nos nossos grupos de WhatsApp, que tem mais de 200 pessoas, muitos seguidores, as centenas de seguidores no Instagram. Então, é muito importante, vai ser muito importante contar com os vídeos de vocês. Tá? Na sequência, então, gostaria de convidar o João Cerqueira, o João Abelhão, do ST. Por favor, João. Está sem áudio, eu acho, ainda. Está sem áudio, João, por favor. Veja, agora? Agora sim, agora sim. Então, meus camaradas, companheiros, muito boa noite a todos. Saúdo aqui de forma especial todos vocês, guerreiros e batalhadores que lutam por esse espaço tão importante que é a cultura do nosso país, a cultura do nosso povo, a cultura do povo do estado de Rondônia. Creio que é uma cultura que seja nova, porque está criado de grandes, né? Então, tem várias experiências dos estados e talvez isso enriquece muito a cultura do estado de Rondônia. Acredito que pode dar uma dificuldade até para fazer essa junção, mas, de uma certa forma, é um grande aprendizado. Parabenizar mesmo de coração essa iniciativa de todos de estar nesse movimento, e esse movimento, para mim, ele tem uma importância muito grande, esse movimento da cultura, porque ele ajuda a trazer as pessoas para a sua dignidade de vida. Os sonhos que é realizado através da cultura no país, né? Quantos sonhos, quantas pessoas que conseguem desenvolver aquilo que está dentro do seu seio, dentro da sua intimidade, de seus desejos de um dia ser um bailarino, de ser, né, qualquer que seja o que a cultura, o que ele escolhe para ser dentro da cultura. E isso enriquece, então, para mim, só fico mais feliz ainda em saber que este movimento aqui em Rondônia está sendo edificado por vocês, que está criando força e colocar à disposição como instrumento para ajudar, para continuar na busca de elementos que fortaleçam, de fato, né, a cultura aqui dentro do nosso estado. Como vocês colocou aqui, eu faço parte do MST, sou dirigente estadual do MST, sou assentado da Reforma Agrária, e eu sou um cara que eu sou muito feliz quando tratamos de cultura, porque o MST tem uma Brigada Nacional de Cultura, né, que nos orgulha muito, que ajuda muito o nosso jovem, né, assentados e acampados e os periféricos, aonde a gente consegue chegar, né? E a gente tem assim muito forte dentro de nós, somos discípulos e discípulas de Augusto Boal, o qual nós tratamos, né, com muito respeito e admiração o teatro dos oprimidos, que ele traz para a nossa realidade de assentados e assentada, né, de pessoas mais necessitadas de conhecimento. Então, assim, eu não sou uma pessoa, sou leigo, sou bem sincero a dizer para vocês, sou leigo nessa área, né, de cultura, né? Mas eu entendo que ela é um espaço muito importante e interessante, né? Principalmente para a nossa juventude, né? Para tirar a nossa juventude lá dessa perseguição das drogas, né? Para tirar a nossa juventude das mazelas que talvez a sociedade irresponsável oferece, e pelo espaço de formação, por não ter um espaço de formação, a pessoa acaba sendo
ludibriado e entregue, né, muitas das vezes, ao mal. E eu tenho certeza que a cultura ela é, né, acima de tudo, um espaço também de recuperação de seres humanos, né, de homens e mulheres, né, que, de fato, né, entende que, quanto ser humano, pode, né, ser também um transformador da sociedade. Então, quanto candidato que sou, e aí quero deixar um abraço aos meus companheiros, colegas aí candidatos, Samuel Costa, companheira Fátima Cleide, Lula do Assentamento, também do MST, a companheira aí do PSB, me desculpa, esqueço o nome, mas outros candidatos que estão aqui nessa plataforma junto conosco. Quanto candidato, eu assumo aqui, né, junto com vocês, a responsabilidade de não ser um braço, mas um corpo inteiro em defesa da cultura, principalmente dessa cultura aqui do estado de Rondônia, que é o estado onde nós moramos, que nós fazemos parte, que nós queremos ver esse estado promissor crescendo em todas as áreas e em todos os espaços. E a cultura, com certeza, será um exemplo disso. Eu não tenho dúvida que será eleito companheiro ou companheira do nosso meio, né, da nossa federação, principalmente, e eu, uma vez sendo eleito, pode ter certeza que vocês têm um companheiro que vai estar sempre atento ao chamado. Eu vou estar sempre presente e me colocando à disposição do setor de cultura, do projeto de cultura aqui do estado de Rondônia, seja lá para o que for, para brigar com o governo nacional por recursos, para fortalecer o setor, seja para fiscalizar, seja para buscar outros apoios na sociedade, que a gente sabe que é interessante. Pode contar comigo, eu sou parceiro desde já. Não, se Deus quiser, vamos eleger, como já falei, e qual que seja a pessoa que nós eleger do nosso grupo, eu vou estar junto dizendo, vamos olhar para aqueles companheiros, para aqueles camaradas, vamos olhar para o setor de cultura do estado de Rondônia e vamos fazer que, de fato, essas leis que existem, que muitas vezes ficam no papel, na prática pode virar realidade. Só tenho que aqui agradecer vocês pelo convite, dizer que estou muito grato e feliz. Como eu disse, eu não sou da área, no MST a minha área é outra, né? Mais no campo da produção, da cooperação, um pouquinho nesse campo da administração, mas vocês podem ter certeza que aqui tem um parceiro que abraçou junto com vocês essa causa e vamos estar juntos para o que der e vier. Só me dizer obrigado e um abraço. Obrigado, João, Abelhão. Obrigado, companheiro. Ô, Alexandre, Fala, Marfisa. eu queria dizer para o João que a origem da palavra cultura, ela se origina na agricultura, e que o ato de plantar e de colher é o que dá origem a essa palavra tão linda que a gente está aqui defendendo, e que, mesmo que talvez ele ainda não tenha feito esse link, ele está no lugar certo, fazendo a coisa certa. A cultura começa desde a alimentação, né? Na verdade, a gente já chama de cultura de grãos, e o nome, a palavra, a origem dela em latim, tanto quanto os desdobramentos, que eu não vou me lembrar agora de cabeça, né? Não abri o Google aqui para ver, mas é da cultura, da agricultura que vem esse termo, e a gente está aqui, então, plantando uma sementinha do bem para que a gente consiga colher muito rapidamente, porque nós temos leis que, apesar de estarem sobre a mira, né, sobre ataque, elas deverão se confirmar nos próximos anos, que são as leis de fomento à cultura que a gente faz. Obrigada. Ok, obrigado aí pela contribuição. Obrigado. Obrigado, João. Ótima lembrança, Marfisa. Vou passar a palavra, então, agora para a companheira Fátima Cleide. Por favor, Fátima. Diretamente de Manaus, pode ligar o microfone. Não fui para Manaus. Ah, eu achei que você estava lá. Não fui. Boa noite, gente. Quero aqui cumprimentar a cada um de vocês. Desculpem a minha voz, mas ela é resultado também do nosso meio ambiente, ultimamente tão maltratado, né? E tão dilacerado, poderíamos dizer assim. Mas, enfim, quero cumprimentar os nossos companheiros aqui que são candidatos, o João Cerqueira, que é o nosso querido Abelhão, o Lula do Assentamento, nós temos 2
dois MST aqui hoje, uma chapa completa de deputado estadual e federal. O meu companheiro Samuel, que já caiu, e a Karen, que aqui representa a querida Renata. Então, em nome deles, eu quero dizer que é uma grande satisfação caminhar ao lado dessas pessoas, né? Eu estava aqui babando a fala do Abelhão, porque, de fato, traz um conteúdo riquíssimo que mostra que a gente está do lado certo da história e com as pessoas certas. Então, parabenizar a vocês que são fazedores de cultura pelo lançamento deste movimento, né? Em nome do Alexandre, da Marfisa, da Érica, Selma, o professor Dailton, que estão aqui, a Ednaí, a Val, que eu vi passar, né? A Nailane, a Jamile, a Poliana, dizer que eu apoio o movimento Pro Cultura de Rondônia e apoio o movimento cultural do Brasil. O tempo aqui é o necessário para a gente dizer isso. Eu tenho, diante dos nossos outros companheiros que aqui passaram, companheiras, a diferença de ter ocupado o mandato, né? Estava vendo a Thaís falar e lembrando que toda coisa que a gente fez, entre elas, foi tentar dar visibilidade, Thaís, para as nossas lutas e para a cultura indígena e para a cultura afro-brasileira. Eu tive a satisfação de ter sido relatora no Senado Federal do projeto de lei que tornou obrigatoriedade o ensino das culturas indígenas e afro-brasileiras. Infelizmente, nós estamos vivendo o que eu não preciso gastar aqui com vocês para falar, né? Essa situação de enfrentamento ao fascismo, mas estamos também num momento muito rico de resistência, e a cultura tem sido o nosso grande ponto de apoio para resistir a tudo isso. E, nesse momento, eu quero me solidarizar com os artistas lá da Cracolândia, que foram presos hoje, demonstrando exatamente o que é que nós falamos quando falamos de fascismo, que não virá, ele está, assim como a cultura nós estamos vivenciando aquilo que de pior poderíamos pensar há alguns anos atrás que voltaríamos a viver. Então, também dizer da minha solidariedade com relação à luta pela Lei Paulo Gustavo, que é de um senador amigo da Amazônia, que é o Paulo Rocha, uma luta que a gente acompanhou muito de perto também, para que acontecesse, né? E, infelizmente, esse governo, esse desgoverno, trata de forma absurda aquilo que é legal já, porque foi conquistado no Congresso Nacional. Então, dizer para vocês, muito rapidamente, da minha experiência lá no Senado Federal, participei da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura, e um dos fatos assim que das lutas, né, que nós abraçamos foi a luta pelo 1% para a cultura, né? Infelizmente, hoje nós ainda não temos, embora tenhamos várias fontes de financiamento, a política da cultura ainda depende da gente ter muito mais recursos, muito mais. Não vou falar aqui para vocês da importância, mas vou dizer de que nós vivemos num estado, que é o estado de Rondônia. Hoje, há bem pouco tempo, a gente teve um governador que estampava banners na propaganda do estado, dizendo que esse é um estado natural da agropecuária. Aí ele já dizia tudo. São muito mais importantes os bois do que as pessoas e a cultura que essas pessoas podem promover. Então, sempre reagindo a isso e contribuindo, tentando contribuir, a gente faz muito pouco, eu sei, né? Mas quando estava no Senado, eu tive a satisfação de ajudar com emendas, como vocês falaram. A gente pode estar ajudando na articulação, ajudando no parlamento mesmo, no ato de falar, né? No ato de falar, para que a cultura tenha voz de verdade, né? Não só no momento em que a gente está buscando voto. E dessa forma, a gente tem hoje na cidade de Porto Velho a Escola Zona Leste,
que foi com recursos de emenda da senadora Fátima Cleide. Fizemos parceria, porque aquele governador do Estado Natural da Pecuária não tinha conversa, não tinha acordo. Então, nós fizemos parceria com as organizações sociais e com as prefeituras para poder trazer e fazer acontecer. Bibliotecas, como a Biblioteca Viveiros das Letras, ali da Zona Sul, né? Biblioteca em Cerejeiras, Buritis, apoio aos festivais de cinema que foram produzidos aqui no estado, e eu me ressinto muito de hoje não poder contribuir mais, né? E dizer para vocês que eu acredito que a cultura pode muito nos ajudar a mudar esse estado natural das coisas que a gente vive aqui, elegendo um projeto político que comece do nacional, sabe, e chegue aqui no estado. Por isso, nós fizemos uma aliança que está apoiando Daniel Pereira, que já esteve aqui com vocês, e eu quero estar no Congresso Nacional, na Câmara Federal agora, para poder ser a voz, né, e dar vez à cultura do povo do estado de Rondônia. Todas, porque a cultura é múltipla e diversa, não é verdade? Então, muito obrigada pelo convite, pela insistência. Eu fiquei até assim, pensando em dizer, não, gente, eu não vou falar hoje, porque minha garganta ainda não está legal, mas não dá para deixar para depois. O momento é agora. Então, quero deixar aqui meu compromisso efetivo com a cultura em Rondônia e com os fazedores da cultura. Um abraço. Muito obrigado, Fátima. Só lembrar depois, quando a senhora quiser e puder, né, gravar o vídeo para nós também, eu apoio a cultura em Rondônia. Então, para não estender muito, eu já vou passar a palavra para o nosso companheiro Lula, do assentamento, que não é o presidente, como eu brinquei no começo. Oi, Marfisa, diga. Antes que a Fátima Cleide se ausente, né, porque dá para perceber que ela está precisando de um repouso, em 2003, eu estive no gabinete dela, levando um projeto para a pasta do meio ambiente, que era basicamente a construção de instrumentos musicais no Brasil com madeiras que eram apreendidas. Enfim, não preciso dizer que o projeto não avançou. No dia, a Fátima estava se organizando na sala dela, ela não pôde me dar muita atenção, mas ela, né, o que ela pôde lá, a gente acabou falando depois com a Marina, só para dizer que é o seguinte, as nossas demandas não são novas, gente. Eu estava aqui me lembrando da Fátima, falei, 2003, sabe? Fazer instrumentos musicais, coisas que a gente sempre importou. As madeiras são roubadas para lá e depois devolvidas para a gente, com custos, impostos e tal, como tudo. Então, assim, só para me lembrei desse projeto, que é um projeto belíssimo, e me lembrei de falar para a Fátima que a gente teve essa experiência dentro do Congresso, lá, quando ela estava assumindo. Obrigada pela lembrança, Marfisa. E com relação a essa construção, ao apoio à construção de instrumentos eu não sei nem a palavra que eu uso agora, mas a gente ajudou muito, inclusive, o grupo de Nazaré. Por 2 vezes nós conseguimos levar aquele grupo de crianças ainda na época, hoje já são 20 anos depois, né? Para a abertura da Conferência Nacional de Educação, para mostrar que em Rondônia a gente faz cultura regional, usando instrumentos regionais também. Sim, foi uma lembrança, porque as nossas lutas não são de hoje, né? Obrigada, viu? Desculpa interromper, Alexandre. Salve minhas raízes, salve Nazaré e Baixo Madeira, viva! Companheiro Lula. Eu gostaria de saber imitar o presidente, mas eu não sou bom nisso, então eu não vou conseguir fazer a piada completa. Por favor, Lula, do assentamento. Gente, boa noite a todos, a todas que estão nos acompanhando, né, nessa belíssima reunião, né, aí do Procultura, né. Eu tenho o apelido de Lula do assentamento, meu nome é Valceir Gomes de Lima, né. Recebi este nome quando eu fui para o acampamento do MST, aqui em Alto Laís Parecis, em 1999.
né? Portanto, passou de 25 anos na luta, junto com o MST, na cultura, na mística, né? A luta do dia a dia. Sou agricultor, né? Pré-assentado pela reforma agrária, na luta do MST, né? Vim do Espírito Santo, sou capixaba, né? Em Alto Alegre dos Parecis, né? Eu tenho um mandato de vereador reeleito, né, em 2020, e quero aqui dizer para vocês que é um prazer muito grande a gente estar participando, né, do bate-papo neste nível, né, com um movimento que se preocupa realmente com a cultura do Estado, né, e do Brasil todos, né, porque cultura é aquilo que nós aprendemos no dia a dia, né, desde criança, nossos pais nos ensinam as suas próprias culturas, né, que também adquiriram, né, dos seus familiares. E não é diferente hoje, a gente só lamenta aí aos nossos governantes que não dá, né, a importância que precisa para que a cultura nos estados possa evoluir, possa crescer, possa ajudar o povo mais pobre, né, as pessoas das periferias, das zonas rurais também, que em certos momentos, quando sai da escola, não tem uma atividade cultural para se fazer. Né? Espero que nosso país possa estar mudando nessa realidade, que nós aí, né, nessa grande eleição, né, que estamos nos preparando, nos pedindo voto, nos trabalhando para eleger novamente o presidente Lula, que possa dar essa importância aí, né, lá no seu trabalho do dia a dia, que essa cultura possa realmente vir fazer sucesso, né, em todos os estados. Hoje sou candidato a deputado estadual e, com certeza, né, se eleito for, estarei apoiando a cultura no estado, né, apoiando aí o movimento pró-cultura para que possa desenvolver um belíssimo trabalho, né? Tem um compromisso com a cultura, com os povos do campo, né, povos indígenas, povos, né, culturais, né, que está se perdendo aí as suas próprias culturas do dia a dia, porque vem aparecendo outras situações diante né, das mídias brasileiras, mas que a cultura é tudo na vida. Eu acho que a cultura hoje é o essêncio, a cultura hoje é o dia a dia do trabalhador, né? Eu sou também dirigente do MST, nível estadual, né? Já tenho 25 anos de luta junto com movimentos sindicais, né? Com o MST principalmente, né? Apoiando a reforma agrária, menos pessoas que necessitam da terra para trabalhar, para tirar o pão de cada dia, para alimentar seu filho, né? A cultura de plantar na terra, plantar, né, se possível, agroecológico, que possa produzir culturalmente alimentação saudável para alimentar, né, a nação, alimentar os povos que hoje passam fome, né, passam necessidade, não conseguem realmente, né, comer uma comida saudável. Então, assim, o Lula do Assentamento adquiriu esse nome a partir do momento que foi para um acampamento, né, e tenho muito orgulho de ser chamado por Lula, porque é um momento, realmente um pensador brasileiro, é uma pessoa incrível, né? Esse Lula, né, presidente, que nos inspira todo dia nas suas ações, no seu dia a dia, né, no seu palavreado, uma pessoa inteligente que realmente, né, fala aquilo que o povo quer ouvir. Então, se eleito for, né, quero aí realmente declarar o meu apoio na cultura do estado de Rondônia. Todos tenham uma boa noite, né? Viva o MST, viva a luta popular, viva os movimentos sociais e viva o movimento pró-cultura do estado de Rondônia. Obrigado a todos e a todas. Um abraço. Viva! Muito grato. Muito bom ouvi-lo também, contar com essa parceria, que seja uma longa e duradoura parceria, como já há, né, várias iniciativas já de grupos, movimentos culturais junto ao MST no estado de Rondônia e no Brasil todo, né? Obrigado. Só lembrando para depois também vão precisar do seu vídeo, né, o vídeo gravado curtinho assim, né, Tá. para Instagram, essas coisas de redes sociais. Tá?
Que bom. Quando o sol estiver nascendo aqui, eu vou gravar um vídeo. Eita, que maravilha! Arrasou, arrasou. Um abraço. Outro. E vamos ouvir a companheira Karen, trabalha junto a Renata Evans, candidata a deputada estadual pelo PSB. Gente, é complicado você ser nomeada assim, né? Você pode se apresentar, então, Karen, de uma forma mais adequada, perdoe. Aqui eu peguei um pouco o que Não tem passaram. problema, Alexandre. Isso é bom. Aclamação popular. Foi por aclamação popular. Exatamente. Tome posse, moça. Gente, assim, olha, no meu ponto de vista, quando a gente fala na questão de cultura, né, eu vejo que nós temos muitas coisas a ter que resolver, né, e buscar em todos os pontos. Primeira questão, a questão de editais mais simplificados, editais mais facilitados, digamos assim, para que as pessoas que trabalham com a cultura na escola, com as pessoas que trabalham com a cultura no campo, com as pessoas que trabalham com a cultura culinária, possam ter acesso e ter a facilidade de participar desses editais sem tanta burocracia. É uma das primeiras dificuldades que eu vejo, porque os editais são, às vezes, tão complicados que acaba dificultando as pessoas terem acesso de quem tem vontade de trabalhar com a cultura, seja ela qual for na sua pluralidade. Uma outra coisa que eu percebo é que a cultura nas escolas ela se tornou completamente bloqueada, porque nas escolas agora a única cultura que a gente consegue observar é a cultura da ideologia religiosa. Se não for seguir as normas de uma cultura de ideologia religiosa nas escolas, não funcionam. Eu digo isso porque eu faço parte de vários grupos onde eu tenho professores que têm reclamado que algumas coisas de cultura estão sendo feitas nas escolas, mas que certas músicas não podem ser cantadas, que certas danças não podem ser feitas, porque é dança do mundo, é do diabo, enfim, é todo aquele discurso que nós já conhecemos. Então, se o Estado é laico, eu acredito que alguns espaços, alguns gestores de espaços estão esquecendo que o Estado é laico. Eu acho que essa parte na faculdade eles esqueceram de estudar, a laicalidade do espaço. Ai, desculpa, a gente faz uma boa noite para todos e para todas e para todos. Eu sou meio perturbada mesmo, Fátima. Outra coisa, a incentivação também das culturas nos bairros, sabe? Eu acredito que editais também sendo mais facilitados, algumas associações de bairro possam realmente trabalhar essa questão do espaço da cultura, né, nos bairros e no campo. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar é que eu ia falar isso no outro passado e acabei deixando passar porque quando a gente entra num espaço que, bem dizer, a gente está um pouco de fora, eu fico primeiro assistindo para depois vir. Depois que eu fiquei comentando com a Mafisa e com a Érica no outro grupo. O respeito às pessoas que trabalham ali dentro. Infelizmente, eu observo que a costureira não tem o respeito nem a valorização que ela merece quando ela trabalha a roupa do boi, quando ela trabalha a roupa da quadrilha. Parece que o dinheiro que vem do edital é muito mais valoroso para caixa de som, para o palco, para a iluminação, do que para o artista que está trabalhando tudo aquilo que ser um artista da costura, da maquiagem e da montagem não vai brilhar. Essa desvalorização desses profissionais eu vejo muito grande com algumas coisas que eu percebo. E o que me deixa mais triste ainda é que a maioria desses profissionais são LGBTQIA+. Parece que LGBTQIA+, estando dentro desses espaços, é como se fosse, já estamos aceitando vocês aqui, então já é o suficiente que vocês se sintam respeitados. É triste quando a gente começa a observar isso. Na falta de igualdade, de paridade de respeito a todas as pessoas, que é um grupo que está trabalhando para que aquele grupo saia, se destaque, brilhe no seu espaço que vai ser apresentado. Sinto falta também da arte transformista das pessoas, transformistas da LGBTQIA+, dentro desses espaços. Hoje em dia eu vejo muita usurpação, me desculpe o que eu vou dizer, quando venho falar de
Yaporanga gay, essas coisas gay, sabe? Cadê o resto da população LGBTQIA+. Será que nós merecemos ser achincalhadas como pessoas trans com o que aconteceu em Candeias? Me desculpem, concurso existe regras. Nós fomos quase ameaçadas de apanhar na rua porque a Bonita achou-se no direito de entrar no concurso de mulheres cis, sendo que os concursos de pessoas LGBTQIA+, existem as regras de quem deva ou quem não deva participar. Então, com tudo isso, a gente vê que existe um grau de situações que provocam violências verbais e até físicas para outros públicos que nem ali estiveram. Então, quando eu falo de valorização, eu falo nisso. Outro ponto, a inclusão de pessoas PCD dentro desses editais. Eu não vejo PCDs nas quadrilhas, eu não vejo PCDs em danças, eu não vejo em lugar nenhum. Me desculpe, mas não tenho visto isso. Tá? A gente vai estar fazendo uma live domingo, onde quem vai tocar para a gente vai ser um rapaz que ele é deficiente visual. Ele vai tocar teclado. A gente justamente está trazendo isso para eles, para mostrar que eles existem. É direito deles. E nosso também de tê-los e respeitá-los dentro da coisa. Já para encerrar, uma outra coisa que eu vejo também no nosso estado de Rondônia, ou talvez no Brasil todo repetindo, é a falta de apoio dos comerciantes locais que tanto lucram com a cultura. Que quando se vai fazer altos preços, quando você vai fazer as compras, os preços vão lá para cima. Com isso, nós temos os manifestos como Parada Gay, nós temos as quadrilhas, nós temos o Boi Bumbá, nós temos a arte circense, tem tudo isso. Eu acredito que os candidatos que almejarem, chegarem lá, pensem também numa forma de ou diminuição de cotas de imposto para esse empresário que apoia a cultura, para que ele se sente fomentado, para que ele se sente incentivado nesse ponto. Eu posso estar falando uma besteira, mas eu acho que a cultura ela vem disso. E que a gente consiga realmente fazer com que a nossa educação no nosso estado e no nosso país, ela seja a base para tudo. Porque sem a educação, não tem como fomentar a cultura. Então, a educação tem que caminhar junto com a cultura, desde o primeiro ano, da primeira série, até os demais. E também para que a gente consiga chegar dentro das universidades. Porque nós, populações trans, estamos lutando por 1% de cota dentro da Universidade Federal. Para vocês verem, a gente continua na luta, porque a cultura sem educação, ela não funciona. Então, a gente realmente, esses nossos governantes possam realmente valorizar a questão da cultura e que realmente essa Secretaria de Cultura ela saia, mas que saia e seja ocupada por pessoas capacitadas, gabaritadas para assumir a tal, e não que seja em forma de CDS que vão assumir cargos e fazer o que seu representante mandou fazer lá dentro, descobrindo, desacolhendo outras pessoas que vão em busca de fomentar a cultura dentro do nosso estado. E no demais, muito obrigada pelo apoio e vamos gritar cultura sim, porque um país sem cultura, ele não tem história. Obrigada. Obrigado, Karen. Como a Érica disse, necessária a sua presença e a sua fala, né? Muito bem-vinda, muito bom tê-la novamente conosco aqui. Eu queria pedir, antes que eu me esqueça, se as pessoas presentes puderem ligar a câmera para a gente tirar um print coletivo aqui, quem puder, né? Print, também conhecido como foto, tirada aqui nesses aplicativos, né? Alexandre, todos e todas já falaram? Sim, sim, todas as nossas convidadas falaram. Que a Mafisa pediu para lembrar uma coisinha. Pois mas não. Deixar o pessoal abrir as câmeras aí, então. Eu acho que é isso. Passei até batom, gente. Faz essa foto. Opa, maravilha. Quem tira a foto? Quem tira a foto? Thaís, Paulo, consegue aí, Thaís? Aí, eu consegui. Opa, consigo. Deixa eu fazer também. Eva. Alô? Tá bonito, hein? Tá bonito. Muito bom. Lembra, uma coisa, só para não esquecer também, Adailton, já devolvo para ti, agradecer. A gente, enfim, é muito bom estar aqui com vocês e entre vocês, né? É particularmente somos muito 13 bom. pessoas nessa sala, nesse Olha. momento. Eu não sei porquê, mas eu achei que era importante
dizer que somos 13 pessoas nessa sala nesse momento. Então, ao longo das semanas, a gente vem se emocionando com esse encontro, com essa possibilidade de articulação, mas vocês sabem muito bem que política se faz com todas e todos, né? Então, no legislativo, né, no executivo e na campanha, nos movimentos sociais, a gente vai precisar contar com todas vocês para dialogar com o outro campo de forças políticas, né? Porque, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, ela foi conquistada, e a Paulo Gustavo, graças a uma ampla articulação, né, obviamente puxada pelas candidaturas, pelas bancadas de esquerda, né, e por deputados, senadores de esquerda, mas foi necessária essa ampla articulação. Então, contamos desde já, inclusive para aprender a fazer isso, né, porque a gente está muito mais acostumado a ficar no nosso campo, e a gente precisa, né, ter essa capacidade de articulação. Mas não quero me alongar mais, para não tomar mais o tempo. Adailton, por favor. Rapidamente, assim, o Estado de Rondônia ele é signatário do Plano Nacional de Cultura, né? E ele tem, inclusive, o que é chamado CPF da Cultura, que é o Conselho, o Plano Estadual e o Fundo. E, assim, a Lei Aldir Blanc, ela mostrou o desastre da gestão de cultura no Brasil, porque os recursos são transferidos fundo a fundo, e nem todo mundo estava preparado para isso. Isso para dizer também que nós temos um plano estadual de cultura, mas dos 52 municípios do estado, pouquíssimos assinaram ou estão juntos. Ou seja, é preciso haver também uma mobilização nesse sentido, para que os municípios sejam signatários desse plano, porque inclusive nessa política dos próximos anos, será transferência fundo a fundo. Então, é fundamental que eles estejam juntos. Um outro ponto, assim, está gravando, e eu não vou poder dizer muito diretamente, mas, assim, aos candidatos e às candidatas, cultura é tudo isso que vocês disseram, mas é mais. É disputa da subjetividade. Por que vocês acham que nós estamos sendo tão atacados nessa última gestão? Então, por favor, pensem e ajam em sendo eleito com carinho, para que, de fato, a gente tenha uma revolução cultural nesse país, para, de fato, haver uma mudança significativa e humana. Não é à toa que estamos sendo tão atacados, porque a gente faz a disputa das subjetividades, dos corações e mentes. Então, enfim, contamos com vocês. Obrigada, Adailton. Adailton. Gostaria de abrir para a plenária, para as pessoas presentes, né, mais alguém que queira contribuir ao debate. A gente poderia colocar aqui o teto, talvez, de mais 15 minutinhos, se, né, as candidaturas aqui presentes estiverem à disposição, mas também, se não quiserem se manifestar, não tem nenhum problema, né? A gente está junto, isso vai repercutindo, né? A gente vai copiar os vídeos, a gente vai, né, recortar algumas coisas para poder seguir nessa campanha. E aproveitar também, dizer para o companheiro Lula e para toda a companheirada que também atua, né, no interior do estado, também na zona rural, para o companheiro João também do MST, né, e o companheiro Lula falou também da zona rural, né, e a gente, eu, Selma Pavanelli, Adailton Alves, a gente vem do teatro de rua, né, e o teatro de rua que a gente faz, por exemplo, né, não é só de rua da cidade, né, é um teatro de rio, é um teatro de terreiro, é um teatro de estrada de terra, é um teatro de barco, é um teatro de floresta, né, e então defender também um teatro, né, e lembrar também de um teatro e de uma arte, né, como a arte que todas as parceiras também fazem ao longo do estado, que seja democrática, que promova o acesso, né, e que receba, é uma arte que está aberta para todo tipo de gente, para construir junto, né, e geralmente recebe a galera da margem, né, a galera que não se encaixou aí no padrão artístico hegemônico, que, enfim, talvez não seja o que nos interesse, né, majoritariamente, ainda que a gente com certeza tenha que disputar, né, imprensa, mídia, indústria cultural, porque é um campo, né, de luta também. Eu queria, Alexandre, pegar uma carona no que a Karen falou, para chamar a atenção de vocês para como a gente vai descrever dentro do desdobramento da carta
essa questão, quando a gente fala educação na cultura, a gente já mapeou ali os técnicos e tal, né? A questão de, como é que você fala? Deu um branco na palavra, meu Deus. Concursos públicos e tal. A gente já chegou aí nesse ponto. Porém, eu vejo que, assim, diferente da verba para a educação, que é carimbada e que tem destinação feita, e como as outras verbas, a da cultura não tem. Então, quando a gente fala que a gente requer educação, então, muitas vezes a gente dá o mote para quem quer nos separar em relação a esses acessos de fomento. Por quê? Porque muitos de nós, talvez a maioria de nós, não faz cultura dentro do ambiente acadêmico ou dentro do ambiente escolar, principalmente. Então, quando você falar do músico, do ator de teatro, você não está falando mais do ambiente da pasta da educação, você está num outro lugar da educação, né? Que é o fazedor cultural, que já está num outro lugar. E esse, sim, ele está mesmo sem abrigo, esse assunto, até para a gente melhorar mesmo a comunicação a respeito dele, para nós mesmos, assim, na hora da gente falar com os gestores e com os futuros legisladores aí, né? Porque muitas vezes as pessoas reclamam da burocracia, também dos termos, né? Muitos termos muito técnicos e tal, e é uma hierarquia que é complexa mesmo, e que faz com que os gestores fiquem, no final, muito receosos, porque se eles não têm conhecimento, eles ficam achando que eu vou colocar meu nome aqui, daí eu vou ser cobrado lá na frente. Então, às vezes, deixam de fazer, como aconteceu com a Aldir Blanc, a gente teve vários relatos de prefeituras que recusaram, que devolveram a verba, porque não conseguiam sequer conceber como é que eu vou realizar isso aqui, né? E aí os municípios, a gente sabe que municípios que a gente estava visualizando que tinham uma certa estrutura, que estava tudo funcionando, de repente mudou a gestão e eles já estão com problemas novamente, né? A Valdete falou disso na reunião passada. Então, era só mesmo para a gente se lembrar que, muitas vezes, eu acho que faz sentido a gente melhorar a comunicação, a linguagem, como é que a gente vai expor isso para quem vai nos ajudar, porque a gente já tem muita burocracia, muita coisa técnica que é necessária, indispensável, porque é verba pública, então tem que ter, mas talvez para a gente se comunicar com os nossos, a gente possa desenvolver uma linguagem mais artística, né, para a gente conseguir acessar. Nossa, obrigado, Marfisa, mas é que a Fátima acabou de postar uma notícia aqui terrível, que Cristina Kirchner sofreu um atentado na Argentina e o agressor é brasileiro, né? Que loucura. Seria brasileiro, que loucura. Sobreviveremos, gente, já veremos de amanhecer. Mas eu gostaria de passar, então, a palavra na sequência para a arma falhou. Amém. Amém, se pudermos dizer assim, pelo menos, né? Passar a palavra para a Poliana e, na sequência, para a Fátima. Desculpa, para a Karen, É que eu fiquei tão impactado aqui com a notícia que eu saí do... Poliana, por favor. Bom, gente, primeiramente eu queria agradecer o espaço, né? Eu estou aqui, sou militante do Levante Popular de Juventude, também sou da setorial de artes visuais do Conselho Municipal de Cultura, e ressaltar essa fala, né, do professor Alexandre sobre a importância que a arte tem de ecoar a cultura e as problemáticas da periferia, né? Então, eu concordo com toda essa fala, né, que é uma fala que a gente tem falado bastante no grupo da cultura, da questão de acessibilidade. Não adianta a gente tentar ensinar uma pessoa a ler sem que essa leitura se aproxime de uma leitura de mundo. Então, eu acho que os editais eles também têm que se aproximar dessa forma de construção, né? E aproveitando também a oportunidade que tem bastante pessoas presentes, eu queria convidar vocês agora para sábado à noite. A gente vai ter o Duelo Nacional de MCs, a etapa estadual. Então, assim, eu que venho acompanhando, né, assistindo algumas batalhas de rap, nossa, gente, tá maravilhoso, assim, sabe? Mulheres também dentro das batalhas, realmente o debate da periferia indo para a cultura.
Então, eu queria convidar vocês para sábado à noite, vai ser na Plush. E o Levante Popular da Juventude também vai estar realizando um projeto no Orgulho do Madeira, dia 5 de novembro, que é o Conectando Periferia, onde a gente vai falar muito sobre a questão das políticas públicas voltadas para a periferia, né? A gente vai falar sobre mulheres negras, sobre saúde, sobre educação, sobre comunidade LGBT, comunidade PCD, e finalizar também com um show no mesmo dia. Então, a gente queria aproveitar esse momento para convidar vocês, tanto para sábado agora, quanto para o dia 5 de novembro, no Orgulho do Madeira. É isso, gente. Obrigada. Poliana, você pode repetir, por Que favor, bom. o local da batalha no sábado? Não consegui. Vai ser na Flush, que é uma... Calma aí, vou ver o endereço aqui certinho, mas eu acho que vocês conhecem, calma aí. Eu não conheço nada aqui ainda. A gente é tiozão, Poliana. A gente é tiozão. Eu, pelo menos, a gente está por fora do rolê. Vamos lá, gente. Eu fazendo essa pergunta hoje, né, Érica e Alexandre? Olha que coincidência, procurando aí as mina rappers da cidade, ou slammers. E aí chega essa notícia, eu adorei saber. Por favor, vai ser Poliana, coloca aqui o endereço. Tá bom, vai ser na Flush Gastrobar, na Avenida Carlos Gomes, 1889. Eu vou mandar no grupo do Procultura também, a arte de divulgação. Isso, vai ajudar bastante, a gente divulga. Poliana, produzi hip hop durante 9 anos no Rio de Janeiro, não vou nem entrar nesse capítulo da vida da Tia Marf, hein? Batalha do Real, a galera ali toda da ponta, Afro-Reg, fazendo oficinas lá dentro de Vigário, então, assim, é uma longa história, mas parabéns. Maravilhosa. Aí. Olha, Marfisa, qualquer dia, nem que eu tenha que pegar engradados e mais engradados de cerveja, eu preciso ouvir as suas andanças pelo Rio de Janeiro, porque, olha, sinceramente, mulher, aquela vibe boêmia ali me pega, ó. Tem a vibe boêmia, tem a vibe, né? Essa vibe que eu te falei não é nem a mais boêmia, é a mais aguerrida mesmo, né? A galera das batalhas e os crews ali de hip hop, numa época em que, né, não tinha redes sociais nem nada, era a galera no corpo a corpo mesmo, fazendo hip hop com texto, né? Numa reunião presencial, essa já seria a roda de conversa do pós-reunião, né? Com certeza, vamos fazer. É verdade, a gente até se esqueceu desse ponto. Mas, gente, tem duas coisas que eu me perdi um pouquinho, mas eu queria... Só lembrar que a Karen está inscrita, tá? Desculpa, que a gente se empolgou perdão, aqui. Deixa a Karen falar, por favor, Karen, por favor, desculpa. Você terminar o complemento. Tivesse... Para você não perder seu raciocínio. Microfone, Marfisa, e eu falando seu microfone. Desculpa, gente, estamos concluindo. Pode falar, Karen, por favor. Não, é para você continuar. Bom, mas vamos lá. Quando a gente fala de educação, a questão da escola, eu tive uma reunião essa semana na SEDUC, né, justamente para falar sobre a questão da evasão escolar. Né? E eu questionei a secretária adjunta o que a escola tem de atrativo hoje para os nossos adolescentes e nossas crianças. Né? O que eles propõem para que as nossas crianças realmente se sintam à vontade e gostem de estar naquele ambiente escolar, como nós gostávamos na nossa época, de estar em companhia da professora, da merendeira, enfim, onde uma vida social que a gente se sentava todo mundo e brincava. Ela falou que, infelizmente, é muito complicado. Eu falei, a senhora sabe por que é complicado? Porque não existe o que existia antigamente. A junção da cultura, quando nós sentávamos para jogar vôlei, quando nós sentávamos para discutir como que ia se tocar a banda do colégio no 7 de setembro. Hoje, vocês estão militarizando todas as escolas, tirando o direito do aluno ser protagonista do que ele acredita e do que vai tirar ele daquela situação ou de violência, ou de droga, ou de estupro, ou de tentativa de suicídio dentro de casa. E dos abusos e do bullying dentro da escola.
A cultura, ela traz essa proposta da pessoa se expor de uma forma cultural as suas mazelas, os seus sofrimentos dentro de uma cultura, através da dança, através da música, através do futebol, através do vôlei, através de tocar prato na banda de fanfarra da escola. Tudo isso está se acabando. Porque a militarização da escola, ela pode até parecer boa, mas quando ela interfere nas vontades do adolescente de expor o seu lado cultural dentro de uma escola, porque tudo é proibido, a senhora me desculpe, vocês vão morrer tentando, e a evasão escolar, cada dia que passa, vai ficando maior ainda, e, infelizmente, a construção de presídios no nosso estado vai se tornar maior ainda. Então, nós estamos invertendo um processo de educação para um processo de exclusão e enjaulamento de pessoas. Por isso que a questão da criminalidade no nosso adolescente, a cada dia que passa, muito maior. A única forma que ele encontra de se manifestar é no uso da maconha ou de suas drogas que ele acha necessária, aonde ele tem a coragem, através de tudo isso, de expressar o que ele tem vontade de fazer. Os nossos adolescentes, as nossas crianças, estão sendo sucumbidas a dentro de uma caixinha onde elas têm que esperar a hora de dizer agora tu fala isso, agora tu fala aquilo. E isso é em termos de cultura. Ela ficou chocada. Não sei se ela vai me receber novamente lá dentro em outras reuniões, né? Mas que a educação é importante, tem nisso. Eu tento, Alexandre, controlar às vezes minha língua, porque não tem muitas palavras, né? Eu falei, né? Pronto. Você falou Érica, por nós, justamente... com certeza, cara. Eu sei que tem a devolutiva disso, né? Mas... E assim, para encerrar, é aquilo que eu até comentei com as meninas que estavam comigo, que eu levei a Rocilena, né, que é PCD, e levei outra menina também, que é mãe pela diversidade. Eu falei, meninas, tem um problema muito grande, eu preciso controlar minha língua, mas eu não tenho paciência de procurar palavras no dicionário para dar tapa de forma bonitinha. Eu já vou logo bem no fígado da pessoa, sabe? Porque quando eu me vejo falando de uma população periférica, preta, excluída de todos os espaços, eu tenho que falar a linguagem deles. Porque o grito deles precisa ecoar. Eu não tenho que me falar a linguagem do doutorado, porque eu não vou estar representando a classe que está excluída. Porque quando a gente fala em espaços, a linguagem... Nossa, Karen. Karen é demais, cara. A Karen, quando ela bate com a quina, não tem? Ela bate com a quina. Karen... Desculpa, perdão. Eu vou fechar meu microfone. Não, na verdade, todo esse desenvolvimento da fala da Karen me fez lembrar que a gente pode corrigir nos nossos próximos encontros a audiodescrição para quando a gente for disponibilizar esse material publicamente. E a gente pode também se lembrar, a gente já falou disso, vamos sempre nos lembrar que a gente foi num caminho sem volta, não só para essa educação que a Karen está cobrando, né? Que realmente a gente vai ter que encontrar uma maneira de fazer isso, porque as crianças estão com uma plataformazinha na mão, um celular na mão, elas estão um pouco desconectadas do chão aqui que a gente vivia, né? E aí a gente vai ter que achar um outro jeito de acessar essas crianças que foram entregues aí, e que não tem volta também. E também a questão além da acessibilidade, a interpretação de Libras, aquilo que a gente já falou antes, a gente vai pensar isso dentro do desdobramento da carta, porque tudo que a gente está falando aqui é consequência dessa estruturação que a gente está propondo. Na verdade, a estruturação vem em primeiro lugar, porque daí, a partir disso, a gente consegue desenvolver e dar, então, acesso a todo mundo que tem que ter acesso, né? Eu me lembrei de mais duas coisinhas rapidamente. Uma é que um amigo compartilhou hoje, que recentemente, na década de 90, eu vou enxugar, já que a gente gosta tanto, a gente vê tantas pessoas usando exemplos de outros países, né? Então, e sempre para sacanear a gente, mas assim, esse é um bom exemplo que a gente pode tentar assimilar de alguma forma. A Islândia, né, óbvio que não tem comparativo com o Brasil, né, gente, mas o modus operandi, sim, pode ser replicado. Ela conseguiu um desenvolvimento muito grande com a classe mais jovem dela, de 13 a 19 anos,
porque ela descobriu, fizeram uma pesquisa lá e descobriram que os processos bioquímicos por trás dos vícios, o professor americano de psicologia chamado Harvey Milkman, ele disse o seguinte, ele descobriu o seguinte, que o tipo de escolha por drogas que os jovens fazem, o mesmo processo bioquímico gerado no cérebro por essas drogas pode ser gerado com cultura, com esporte, com música, com dança, com qualquer coisa que ele queira fazer. Quando ele conseguiu provar isso na Islândia, tá? Ele é americano, mas ele trabalha na Islândia. Ele citou tabaco, álcool, Coca-Cola, bebidas energéticas e certos alimentos, né? E eles resolveram oferecer, porque ninguém fala nos alimentos, tá? Falar em açúcar aqui é comprar guerra, falar em café também, eu já vou até ver, acabou. Então, eles fizeram um programa na Islândia, na década de 90, para oferecer para o jovem, de forma gratuita, durante 90 dias. O Estado fez isso, 90 dias. Uma ação quase que de desintoxicação. E aí, só que para isso eles tiveram que mudar leis, porque o Estado teve que passar a ter um controle sobre as propagandas. Teve que mudar a forma de expor a propaganda dos produtos. E aí, eles baixaram níveis, assim, eu vou para o final, para a conclusão. Eles baixaram. Os adolescentes que bebiam regularmente baixaram de 48% para 5%. Os que fumavam baixaram de 23% para 3%. E a maioria se manteve nos programas porque eles conseguiam gerar no cérebro deles a mesma química que eles estavam buscando numa droga que levaria eles para... Enfim, é muita história, né, gente? Mas eu fiquei me lembrando disso e pensando, muitas vezes a gente está fazendo essa briga porque a gente está dentro de um sistema que nos empurra para isso, né? O sistema coloca a gente para ir fazer isso mesmo e a gente não consegue parar para olhar e falar, mas espera aí, o que provocou isso, né? Então, a gente agora está lutando com esse governo fascista que está provocando esse medo tão grande. Quando você ouve assim, a presidente Kirchner sofreu um atentado e foi por um brasileiro, você imediatamente você sabe do que sabe, você já fala, caramba, banalizou, né? Incentivou, no último debate, inclusive, citou o país. Então, assim, possivelmente alguém pegou corda nesse incentivo e está realizando. Não posso fazer julgamento disso agora, porque eu não vi a matéria ainda, né? Mas eu não sei se mais alguém tem alguma fala, de qualquer forma. Eu acho que está uma delícia a conversa, a nossa troca está muito, né, muito prazerosa. Sim. Mas eu imagino que, principalmente, quem está na campanha esteja bem cansado e cansado, né? Sim, a gente precisa. E apesar da troca, encerrar, né, rica, né, acho que a gente precisa ir se encaminhando. E agora, para a gente se encaminhar definitivamente, e considerando que eu estava com ele aberto aqui, mas eu fechei sem querer. Considerando que a gente teve uma participação popular, né, do pessoal do hip hop e do pessoal da roça aí, né, o pessoal da agricultura. Em 2012 eu escrevi um poema chamado Não Me Peça para Ser Seu Cão. Eu posso ser seu melhor amigo, mas não me peça para ser seu cão. Respeite o bicho e não faça disso uma contenda, uma discussão, além do que na minha cabeça não entra a coleira da alienação. Eu posso até não estar à altura da sua expectativa e visão, mas não venha me medir com a sua régua da limitação. Eu não pareço com estereótipo, não se detenha na comparação, eu posso enxergar o seu jogo e seu cabresto não vai me bloquear a visão. Eu sou da paz sempre, mas, por favor, não me venha com provocação. Eu falo baixo, mas se preciso, esperneio e grito para salvar o irmão. Eu viro o bicho, saio do sério e me atiro de cabeça sem perder a razão. Ninguém vai desmerecer o que eu sou, nem o pão que eu comi e o diabo amassou. E não me diga que o seu sim de ontem é esse hoje quase inaudível não. Seja sonoro, soe e berre, dê o papo reto e me poupe o sermão. Se não deu, reflita. Não emita palavras se não tem intenção. Medie o conflito da nossa história. Não corte os pulsos da relação e assuma seus atos. E de uma vez entenda, você não é o dono da razão. Eu espero que Não Me Peça para Ser Seu Cão caiba para hoje.
Valeu, Marfisa. Só mais um convite. Sábado temos também Sarau do Grito dos Excluídos, sábado à noite aqui em Porto Velho. Quem tiver na área, quiser colar, sejam muito bem-vindos. Então, agradecer mais uma vez a presença de todas as candidaturas, dizer que Léo Simão e Alessandro alunas manifestaram apoio, mas não puderam estar presentes, porque estão em viagem nesse momento, também as candidaturas de Léo Simão e Alessandro alunas. E a Ednair também, que esteve, né, conosco aqui do movimento, pediu para sair porque ela precisou colocar sua filhinha recém-nascida para dormir, tinha que dar de mamar e tudo isso. Então, gente, muito grato. E nos vemos na luta, na campanha, na vida cotidiana. Que bom estar entre vocês. Obrigada. Quem puder, ajude a convidar os próximos parceiros. Obrigada. Pode desligar a gravação aí. Tchau, gente. Valeu. Obrigado.